preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. O desabafo para as câmeras de televisão após a conquista da Copa América de 97 traduz o estilo do mais vitorioso esportista da história do futebol brasileiro. Passional, intenso, polêmico, supersticioso, patriota e apaixonado pela amarelinha. O tetracampeão foi um colecionador de títulos nacionais e internacionais em quase 60 anos de carreira e nesta terça-feira completa 91 anos. E para comemorar essa data, bem como relembrar a trajetória vitoriosa deste brilhante homem no mundo dos esportes, iremos reviver a história deste ícone do futebol, passando pelos times que jogou, bem como os clubes que comandou. Ficou curioso? Então se inscreve no canal, deixa o joinha e bora lá! Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu em Atalaia em 9 de agosto de 1931 e é um ex-treinador e ex-futebolista que atuava como ponta esquerda. Vitorioso tanto como jogador quanto como técnico, Zagallo foi um jogador que atuava como um ponta esquerda recuado, o que culminou no seu apelido de Formiguinha. Desde os tempos de escola, mostrava aptidão no mundo dos esportes, em especial o futebol. Naquela época ainda, já tinha a intenção de seguir um futuro no futebol. No entanto, seu pai, Haroldo, queria que o filho fizesse um curso de contabilidade para ajudá-lo na fábrica de tecidos da família. Coube então a seu irmão Fernando convencer o pai a deixá-lo fazer o que ele mais gostava, jogar bola. Como era sócio do América do Rio de Janeiro, seu clube do coração, foi no próprio clube que Zagallo iniciou sua carreira, nas divisões amadoras ainda. Nesta época, ele chegou também a jogar tênis de mesa, inclusive ganhando alguns títulos na categoria juvenil. Já em 1949, atuando pelo América do Rio de Janeiro, o jovem venceu o seu primeiro título, o Campeonato de Amadores do Rio de Janeiro, e no mesmo ano ajudou o clube a conquistar o torneio início do Campeonato Carioca. Bastante jovem ainda, com 20 anos de idade, se transferiu para o Flamengo e passou a se projetar no futebol brasileiro. Foram 7 anos atuando na Gávea. Ao lado de craques como Evaristo, Dida e Joel, formou no Flamengo um ataque que manteve uma hegemonia no futebol carioca durante a década de 50. Foi ainda tricampeão carioca no rubro-negro em 53, 54 e 55, conquistas estas que fizeram com que Zagallo ganhasse uma vaga na seleção brasileira. Saiu do clube logo após a Copa do Mundo FIFA de 58 e, segundo ele mesmo narra, sua intenção nunca foi sair, mas sim permanecer no clube. Ocorre que a demora da diretoria rubro-negra fez com que ele assinasse com o time rival, o Botafogo. Segundo números do Almanaque do Flamengo, de Roberto Assaf e Clóvis Martins, ele disputou pelo clube 205 jogos, contando com 128 vitórias, 38 empates, 39 derrotas e marcando 29 gols pelo clube do Flamengo. Já sua história no Botafogo começou logo após a Copa de 58, na Suécia. Mostrando uma filosofia pioneira, correndo por todos os campos do gramado, conseguiu destaque no Botafogo. Numa equipe em que atuavam mitos como Mané, Garrincha e Didi, além do consagrado Amarildo, Zagallo mostrou sua importância e consciência tática, garantindo sua vaga de titular nesse lendário ataque, que levou o Botafogo ao bicampeonato estadual nos anos de 61 e 62. Zagallo, o qual era também chamado carinhosamente de Velho Lobo, por sua perspicácia, também veio a conquistar a Taça Brasil e outros títulos, participando assim de uma fase áurea do time do Botafogo. Já na Copa de 1958, que aconteceu na Suécia, o Lobo não estava cotado para ser incluído na lista final dos 22 convocados. Os favoritos na posição eram Pepe e Canhoteiro, do São Paulo, dois pontas tradicionais, mas o estilo diferente de Zagallo, um ponta que atacava e defendia, caiu nas graças do técnico Vicente Feola. Com seus títulos cariocas, a conquista da Taça Brasil e o bom futebol apresentado no Botafogo e Flamengo, a tão sonhada vaga para a seleção brasileira chegou. A característica de correr o campo todo lhe rendeu o apelido de Formiguinha, e com ele o Brasil inovou taticamente e jogou em 58 no esquema 4-3-3, conquistando assim a Copa de 58, colocando o Brasil no mapa do futebol mundial, e naquela época das pernas tortas. Abre aspas, o Mané, indiscutivelmente, não vai parecer outro jogador igual a ele. Quem viu, viu. O que o Garrincha fez nas Copas, no Maracanã, é indescritível. Fecha aspas. Já na Copa de 62, no Chile, o Brasil conquistaria o bicampeonato mundial com muitos jogadores da campanha de 58. Vários com mais de 30 anos de idade, inclusive Zagallo. E, apesar do time desgastado, diziam que foram campeões em razão da experiência. Zagallo encerrou a carreira de jogador no ano de 64, e logo em seguida foi chamado para ser técnico do juvenil time do Botafogo. A trajetória como técnico
seria tão ou mais consagradora do que a performance dentro das quatro linhas. Na década de 60, foi comandante do time conhecido como Selefogo, com jogadores como Gerson, Jairzinho e Paulo César, que levaram o clube a conquistas como os bicampeonatos da Taça Guanabara e do Carioca e a Taça Brasil de 68. Seu destaque foi tamanho que, às vésperas da Copa do Mundo do México de 70, o velho Lobo foi chamado para ser técnico da seleção brasileira, ocupando o cargo deixado por João Saldanha, meses antes do Mundial. Mesmo assumindo a pouco menos de 100 dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Zagallo teve coragem e ousadia para deixar suas marcas na seleção brasileira. O sistema de ataque de Zagallo reunia 5 camisas 10. Além de Pelé e Jairzinho, Gerson, que atuava no São Paulo, e Rivelino no Corinthians, representavam um número em seus clubes. E por fim, Tostão, que chegou a vestir a 10 da seleção em diferentes momentos da Copa. E assim estava armado o 4-2-4 de Zagallo, uma das equipes mais memoráveis e ousadas da história da seleção. O resultado de seu trabalho foi uma campanha irrepreensível durante o Mundial. Foram 6 vitórias em 6 jogos, 19 gols marcados e apenas 7 sofridos, e um futebol que representa bem o conceito de jogo bonito. Com o título, Zagallo se tornou o primeiro da história a ser campeão do mundo como treinador e jogador. Já na Copa de 74, na Alemanha, a seleção brasileira perdeu pelo placar de 2-0 para a Holanda, na semifinal. Zagallo, ainda no comando da seleção, testemunhou, maravilhado, o surgimento da Laranja Mecânica. Já entre os anos de 70 e 80, Zagallo passou longas datas no exterior, onde treinou as seleções do Kuwait, do Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Em sua passagem pelo Oriente Médio, levou seu fiel escudeiro, Carlos Alberto Parreira. Já em 94, assumiu como coordenador técnico da seleção brasileira, que era comandada por Parreira, na seleção na Copa dos Estados Unidos. Após a conquista do Tetra, Parreira saiu e Zagallo retornou ao comando da seleção brasileira. Em 98, na França, pela terceira vez era novamente o treinador principal. E uma imagem que ficou bastante marcada naquela Copa foi a imagem de Zagallo, que, antes da disputa de pênaltis contra a Holanda, ia de jogador em jogador, especialmente no goleiro Tafarel, e dizia que nós iríamos vencer. Zagallo encerraria a carreira de técnico em 2001, como campeão carioca pelo Flamengo na famosa final contra o Vasco. A partida foi decidida com um gol de falta de Petkovic. Após se aposentar, o velho Lobo ajudou a seleção a ganhar os títulos da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005. Na Copa do Mundo de 2006, veio o convite do amigo Parreira para dirigir a coordenação técnica da seleção. E, de novo, a França seria o algoz do Brasil. A última de Zagallo com a seleção brasileira, a Canarinho parou nas quartas de final, com derrota sofrida para a França por 1-0. 5 anos após, Zagallo lembra que o clima de já ganhou foi o responsável pela eliminação. Zagallo foi ainda comentarista da Globo nas Copas de 86 e 2002 e da Manchete na Copa de 90. Recentemente, após passar 12 dias internado em um hospital da Zona Oeste do Rio, o tetracampeão recebeu alta na manhã deste domingo, dia 7 de agosto, e já repousa em casa. Ele havia sido internado no dia 28 de julho para tratar de uma infecção respiratória e respondeu bem ao tratamento. Zagallo, que completa 91 anos em 9 de agosto, será lembrado por todos como um vencedor, um campeão, um gigante do futebol. E será lembrado não apenas pelas conquistas que aqui falamos, mas sim sobre o orgulho de defender a seleção, sobre o amor pelo futebol, pela bola rolando e pelo jogo bonito. Zagallo é um pedaço gigantesco da nossa história e por isso seremos sempre gratos a ele. É praticamente impossível falar da história da seleção brasileira sem falar de Zagallo. E é justamente por isso que nesta data especial, o mundo do futebol reverencia um de seus maiores expoentes. Parabéns, velho Lobo, mestre dos mestres, craque dos craques, campeão entre os campeões.